O Tribunal de Justiça de Mato Grosso está trabalhando para implantar o programa Família Acolhedora nas 79 comarcas do estado. Esse modelo de acolhimento propicia atendimento em ambiente familiar, garante atenção individualizada e a convivência comunitária, além da continuidade da socialização da criança. E é para falar sobre o acolhimento familiar que eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o juiz auxiliar da Corregedoria do TJ, Luiz Otávio Saboia. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer a gente poder se fazer presente aqui e esclarecer a sociedade acerca desse tipo de serviço de acolhimento. Para a gente entender essa situação, no ano passado, quando começou esse trabalho da Corregedoria, havia em torno de 900 crianças acolhidas em instituições aqui em Mato Grosso. Hoje, elas são quantas? Hoje, entre crianças e adolescentes acolhidos em todo o Mato Grosso, nós temos cerca de 500 crianças cadastradas no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. E por que essas crianças estão lá? Elas foram destituídos o poder familiar delas? Ou não perderam os pais em algum falecimento? Essas crianças, na verdade, essas crianças e adolescentes que encontram-se acolhidos, eles estão acolhidos por estarem em situação de risco. São crianças que muitas vezes têm seus direitos violados, às vezes pelos próprios pais, seja por ação, seja por omissão, sofreram algum tipo de violência, algum tipo de abuso e estão em fase de destituição de poder familiar ou já tiveram o poder familiar destituído. E qual o risco ou riscos elas passam por estarem em instituições? Veja, o ambiente institucional é um ambiente que ele trata, primeiro, todas as crianças de modo padronizado. Não há um acolhimento individualizado, como se pretende trabalhar com o acolhimento familiar. Existe uma pesquisa da Unicef que aponta que nas instituições, crianças e adolescentes sofrem 4 vezes mais riscos de serem vítimas de algum tipo de violência sexual e 6 vezes mais riscos de serem vítimas de algum tipo de violência. Não se pretende, lógico, nunca demonizar as instituições de acolhimento que fazem, sempre fizeram ao longo do tempo, um bom serviço. Mas nós temos que reconhecer uma realidade. A família acolhedora, o serviço de acolhimento familiar é uma alternativa, principalmente para aquelas crianças e aqueles adolescentes que não se verifica de plano a possibilidade de reingresso, de reintegração dessas crianças às suas famílias de origem, seja ela biológica ou seja ela extensa, e aonde não se verifica também a possibilidade de um processo de adoção a curto espaço de tempo. Nessas circunstâncias, principalmente, a família acolhedora se mostra essencial, porque trabalha a individualidade do ser humano, a individualidade daquela pessoa, daquele sujeito de direito, que é aquela criança, aquele adolescente, proporcionando, como você disse, direito à convivência familiar e comunitária, possibilitando que essa criança, que esse adolescente possa, de fato, desenvolver e contribuir para a sociedade no futuro. Agora, a gente sabe que até filhos biológicos sofrem maus tratos em famílias, são vítimas de pedofilia. Qual que é a garantia que a família acolhedora também não corre esse risco dessa criança que está sendo acolhida sofrer maus tratos ou ser abusada sexualmente? Veja, o risco de um maus tratos, de uma violência física ou de uma violência sexual, ela acontece em qualquer ambiente. Seja num ambiente de acolhimento familiar, seja num ambiente de acolhimento institucional. O que deve acontecer é o serviço ser bem executado pelo município. Acompanhamento, capacitação, credenciamento dessas famílias, haver critério ao se cadastrar essas famílias que trabalharão como famílias acolhedoras. O serviço necessita ser bem executado. O senhor chamou atenção de uma questão aí, o senhor falou município, o senhor destacou município. Nós sabemos que nós temos os 3 entes. Nós temos um sistema único de assistência social que é federal, tem o diálogo do Tribunal de Justiça com os poderes estaduais, mas as comarcas ficam nos municípios, e aí a conversa é com as prefeituras. Sim. Explique para a gente como que funcionaria, então, esse projeto da família acolhedora. Veja, o serviço de acolhimento é um serviço de responsabilidade do ente municipal, dos municípios. O SUAS estabelece e o Plano Nacional de Acolhimento Familiar e Comunitário estabelece a municipalização do serviço de acolhimento. Então, é essencialmente um serviço municipal. O Tribunal de Justiça tem mantido diálogo com os magistrados para que eles se aproximem do Executivo Municipal e incentivem esse reordenamento do serviço de acolhimento ali no município. Concomitante com essa aproximação dos magistrados,
está sendo mantido um diálogo com as setas para que nós façamos a construção de uma política de acolhimento familiar para todo o estado de Mato Grosso, onde o estado de Mato Grosso funcionaria aí como corresponsável no trabalho de subsidiar o município através de recursos, seja financeiros, seja técnicos, capacitações. Nós já realizamos, inclusive, o Tribunal de Justiça, uma capacitação aqui. Nós trouxemos a equipe do Paraná, onde é desenvolvido esse programa de família acolhedora. Fizemos uma capacitação com técnicos da SEJA, de comarcas, com técnicos da Setas e da Ampara, justamente para que esses técnicos possam replicar o conhecimento nos municípios onde está sendo instalado o acolhimento familiar. Ou seja, não basta existir essas famílias acolhedoras e o Poder Judiciário querer fazer isso. Nós precisamos criar política pública aqui em Mato Grosso, seja através de lei estadual ou leis municipais lá nas câmaras de vereadores, é isso? Sempre que nós falamos sobre criança e adolescente, nós falamos em rede, em sinergia, em convergência de esforços. Um ente, seja ele o executivo, o legislativo ou o judiciário, nunca resolverá ou construirá uma política pública eficaz e eficiente no atendimento de crianças e adolescentes se trabalhar de modo isolado. Há uma necessidade de articulação intersetorial entre todos os poderes, entre todos os organismos daquele município e do Estado. Já existe alguma experiência de família acolhedora em Mato Grosso? Em quais comarcas? Exemplifique para a gente. E mais do que isso, explicar como é que funciona isso. Por exemplo, a família se cadastra junto ao juiz da comarca ou é o juiz da comarca que procura essa família? Como é que funciona? Veja, a legislação ela é municipal. É óbvio que cada município possui autonomia para regular esse serviço de acolhimento. Existem algumas diretrizes que são básicas. Algumas comarcas, alguns municípios aqui no estado de Mato Grosso já possuem legislação, a exemplo de Tiquira, Comodoro, Primavera, Alta Floresta, que inclusive está fazendo um excelente trabalho de capacitação para a equipe que vai trabalhar com o acolhimento familiar. Tangará também está iniciando. O acolhimento familiar, por ser um serviço municipal, as famílias serão cadastradas pelo município. É óbvio que essa equipe do município será acompanhada pelo Poder Judiciário, capacitada com apoio e parceria do Poder Judiciário. Essas famílias, a partir do momento que elas são cadastradas, elas passam na sequência por um curso de capacitação. Não é apenas o cadastro e a inclusão de uma criança naquela unidade familiar. Elas são cadastradas, avaliadas e então são capacitadas para que possam executar esse serviço municipal. Existe também em alguns municípios o pagamento de um valor para que essa família possa custear as despesas dessa criança. Esse também é outra dificuldade dessa política municipal na construção do acolhimento familiar, esse custeio dessas despesas. Lembrando que, só para a gente exemplificar, em Cascavel existe um orçamento municipal de 3 milhões de reais para o acolhimento familiar e aí poder-se-ia dizer que o serviço é um serviço extremamente oneroso. Não é. Se nós fizéssemos o acolhimento familiar, por exemplo, na realidade de Cascavel, eles gastariam 17 milhões de reais. Ou seja, com a família acolhedora existe uma economia de 14 milhões. Um resultado muito mais eficaz, um acompanhamento individualizado daquela criança e resultados. O que se verificou, o que nós da Corregedoria verificamos nos locais onde o acolhimento familiar ele é executado são resultados. Autonomia, crianças que não possuem déficit, por exemplo, de aprendizado como possuem no acolhimento institucional. Obrigado. Que é isso. Obrigado a vocês.